E olha só, o vice-presidente do Brasil e ministro de Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços veio até Manaus para assinar o contrato que oficializa a Fundação Universitas de Estudo Amazônico como agora a responsável pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia. Geraldo Alckmin também presidiu a reunião do CAIS, Conselho de Desenvolvimento da Amazônia. Agora é oficial. O Centro de Biotecnologia da Amazônia não está mais ligado à Superintendência da Zona Franca de Manaus e passa a ser de responsabilidade da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. Na verdade, o CBA sempre funcionou a meia boca ou não funcionou, porque ele estava efetivamente agregado à SUFRAMA. E a SUFRAMA não é organismo de pesquisa, a SUFRAMA é um órgão de desenvolvimento. Agora, com a sua vida livre, o CBA poderá receber recursos que a partir daí serão bons recursos, que vai poder fazer investigação, desenvolvimento de ciência, pesquisa. Com a mudança, o CBA passa a ter mais autonomia. O contrato fica vigente até 2027, com possibilidade de prorrogação. Nesse período, a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos deve arrecadar 120 milhões de reais em recursos privados e gerar 6 milhões de reais em produtos comercializados. E o objetivo maior nosso é, ao final de 4 anos, ter algumas solicitações de patente, fortalecendo a marca da Amazônia e o produto da Amazônia. A ideia é investir em pesquisa, mas de forma sustentável. E eu tenho certeza que se tudo cooperar da maneira como vem se desenhando, articular o CBA junto com novas empresas, investimento em startup, apoio às cadeias produtivas, em especial do extrativismo, a gente consegue ter uma economia muito mais horizontalizada. A fundação deve contar com um repasse anual do governo federal de quase 12 milhões de reais. A assinatura do contrato foi realizada na SUFRAMA nesta terça-feira, onde também ocorreu mais uma reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Foram 42 pautas aprovadas, que somam investimentos de 727 milhões de reais, além da expectativa de criação de mais de 1.000 novos postos de trabalho. Queria destacar a importância da Zona Franca de Manaus. Não é incompatível com a reforma tributária. A competitividade da Zona Franca de Manaus deve ser mantida. O objetivo da reforma tributária é simplificar, é desonerar completamente investimento, porque tira a cumulatividade de crédito e desonerar completamente exportação. E a gente precisa ter essa relação com o Ministério da Indústria e Comércio, precisa ter essa relação com o governo federal, até para que a gente possa dialogar e encontrar um caminho de equilíbrio para preservar aqui o nosso modelo. Olha, eu torço bastante para que isso dê certo, para que agora, com a autonomia, o Centro de Biotecnologia possa funcionar na sua plenitude. Até aqui, esse local, ele é considerado um elefante branco, né? Que é um jargão popular que vem da Índia, porque lá os elefantes albinos, eles não podem trabalhar, eles são considerados semideuses, eles têm um custo muito alto porque se alimentam de muita quantidade de comida e não tem muita serventia. E isso se aplica ao Centro de Biotecnologia porque ele foi muito caro, um investimento muito alto que não trouxe retornos ainda. E pelo fato da SUFRAMA, de fato, não ser um órgão de pesquisa, isso aqui nunca foi para frente. Agora, existe uma possibilidade de que projetos desenvolvidos, pesquisas desenvolvidas aqui, possam lá na frente se tornar uma realidade. O investimento está sendo feito. E a gente torce para que isso lá na frente funcione na prática, porque tem autonomia, vai ser essa instituição, essa fundação que vai ser responsável por aprovar projetos, e a expectativa é que esses projetos deixem de ser pesquisa em curto prazo e passem a fazer parte da vida das pessoas, né? Passem a ser uma realidade. Nós temos potencial e muito, e é possível que, inclusive, o Centro de Biotecnologia descubra alternativas econômicas que nos façam depender menos do polo industrial de Manaus. Hoje, a matriz econômica é a indústria, e se a gente tiver investimentos que possam fazer pesquisas, principalmente para que tenha uma relação de desenvolvimento aliado com a preservação da floresta, isso vai ser muito bom para agora e principalmente para o nosso futuro.
Durante essa visita aqui a Manaus, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, antecipou que o governo federal deve lançar um programa de redução de preço nos produtos de eletrodomésticos. O setor industrial está conversando com o Ministério da Indústria para que em torno de 30 a 40 dias o presidente Lula possa anunciar e o governo federal possa anunciar aí um programa que para cá, para a Zona Franca de Manaus, vai alcançar ar-condicionado, televisores, micro-ondas, produtos também de bens de informática, como tablet, computadores, enfim. É uma política pública muito similar ao que aconteceu agora com o de automóveis. Deve ter um desenho semelhante para o setor eletrodoméstico. A população brasileira deve ter acesso aí a produtos eletrodomésticos mais em conta. É uma expectativa, o presidente Lula já falou sobre isso algumas vezes, mas quando chega em Geraldo Alckmin ainda não houve a confirmação, né? Ainda não houve esse veredito ou de o que está sendo planejado. A gente já está em vigor com a redução de alíquota de imposto para a compra de veículos, os veículos que são considerados mais acessíveis, e essa possibilidade de que haja também esse investimento, esse mesmo planejamento para eletroeletrônicos. Isso teria um boom, principalmente para a indústria aqui no Amazonas, que também produz alguns desses equipamentos que entrariam dentro desse grupo, que seria de linha branca, né, como a indústria chama. Ainda nesse evento, o governador Wilson Lima comentou sobre a transferência de presos aqui do Amazonas para presídios federais. Desde o meu primeiro mandato até agora, não houve registro de nenhuma fuga sequer do sistema prisional aqui na capital, onde eram as maiores preocupações. E essa relação que a gente tem tido com o Ministério da Justiça, ela tem sido uma relação permanente. E não é a primeira vez que a gente faz pedidos como esse para transferência desses detentos que representam risco ou que representam grupos criminosos. Isso tem acontecido sempre que há uma necessidade ou sempre que há um risco iminente de acontecer alguma coisa ou de ter essa relação com a parte externa, que a gente tem feito esses pedidos ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça tem sempre nos atendido. E, mais uma vez, como forma preventiva, a gente está fazendo esse pedido ao Ministro da Justiça, que se mostrou sensível e que já está autorizando a transferência. Alguns já foram transferidos para presídios federais. E olha só, voltando aqui à agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin aqui no Amazonas, ele também participou de um outro evento, dessa vez com o prefeito Davi Almeida, e eles inauguraram juntos o DIMICRO, que seria o Distrito de Micro e Pequenas Empresas, na zona leste da capital amazonense. O novo espaço vai reunir micro e pequenos empreendimentos industriais. O novo DIMICRO ocupa uma área de pouco mais de 174 mil metros quadrados, com 28 galpões que devem abrigar 28 micro e pequenas empresas industriais no ramo de ferramentaria, estrutura metálica, estamparia metálica, biocosméticos e outros segmentos. O local foi cedido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus ainda no ano de 2008. E em 2016 chegou a ser inaugurado, mas nunca foi ocupado por empresas do segmento industrial. Em 2021, a Centep assumiu o projeto para que pudesse ocorrer a ocupação total do espaço. E agora, com o DIMICRO já em pleno funcionamento, serão gerados cerca de 400 empregos de forma direta, de acordo com a Prefeitura. Os espaços nós abrimos um edital, onde as empresas se cadastraram, foi feita uma licitação, as 28 empresas foram credenciadas, na verdade vamos desistir, ficou 27. Elas vão ter prazo até 36 meses para poderem atuar e já vão amadurecer, porque aqui é uma incubadora. A Prefeitura vai continuar dando assessoria contábil, jurídica e gerencial aqui desse espaço, abrindo também possibilidades de negócios para aqueles que estão trabalhando aqui. Hoje nós dotamos o DIMICRO de sala de qualificação profissional, sala de descompressão, auditório, vestiário, temos também aqui um refeitório, banheiro de PCD que não tinha, adequamos o espaço com uma energia, com uma subestação de qualidade, né, para que os empreendedores não tenham
desperdício nas suas matérias-primas, colocamos ar comprimidos, que todos vão trabalhar com máquinas injetoras, né? Então, assim, é um ambiente totalmente adequado e propício para o crescimento das empresas que aqui vão se instalar. A inauguração do Dimicro fez parte da agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin, em Manaus, na tarde desta terça-feira. Ele disse que está satisfeito com o modelo de gestão em Manaus e valorização dos microempreendedores. Hoje aqui no distrito, no Dimicro, nós vimos inúmeras pequenas empresas que fabricam para a Zona Franca. Quer dizer, a Zona Franca não gera emprego só na Suframa, mas ela gera emprego também em outras áreas. Aqui está um bom exemplo de empresas que trabalham para atender a indústria da Zona Franca. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.